E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a escalação que o técnico Rafael Paiva vai colocar a campo no jogo de hoje, tão decisivo do Vasco, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O time do Vasco terá bastante mudanças em relação aos times que vinham jogando algumas semanas atrás. Perdemos o David lesionado de 8 a 10 meses fora, infelizmente a mesma lesão do Paulinho e do Jair, jogador que conseguia fazer seus golzinhos importantes e ajudar o Vasco em algumas partidas. Então eu vou te mostrar quem deve ser o substituto do David e qual deve ser o time titular do Vasco hoje, beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para esse vídeo chegar ao maior número de torcedores possível. Para você que quer ganhar mais dinheiro nesse final de ano, fazer uma renda extra ou até mesmo transformar isso em uma renda principal para você, como a Cláudia fez, como o Carlos fez, eles faturam mais de $500 por semana utilizando esse método, no qual você trabalha de casa, utilizando apenas o seu celular, ganhando em dólar sem precisar falar inglês e utilizando apenas o Google Tradutor como seu aliado. Quer saber como eles estão fazendo isso? E diversas outras pessoas. Esses são só dois exemplos, mas tem bastante gente conseguindo ganhar dinheiro em dólar utilizando esse método. Clica no primeiro link do comentário fixado, você vai ter uma super aula exclusiva e gratuita com o meu amigo Thiago Gomes, aí você vê se esse negócio é ou não para você. Então, galera, estamos aqui com a provável escalação do Vasco para esse jogo contra o Atlético Mineiro hoje. Léo Jardim no gol, isso aí é sem dúvidas. Paulo Henrique na lateral direita também sem dúvidas. Uma vitória hoje do Vasco, um resultado positivo que o Vasco pode conseguir nesse jogo, vai passar bastante pelos seus laterais. Marcarem bem, conseguirem sair no momento certo e ficarem espertos o tempo todo com as costas deles. Porque o Atlético Mineiro gosta de utilizar bastante seus alas. O Atlético Mineiro joga com a linha de 3, utiliza bastante seus alas, tentando utilizar as costas dos laterais adversários. Eles puxam o meia para ficar forçando a marcação a ficar por dentro e abrir o corredor por fora. Então é importante também a recomposição de quem for jogar como ponta, Puma, Emerson Rodrigues, beleza? Então o Vasco vai ter o Paulo Henrique na lateral pelo lado direito. A dupla de zaga titular hoje deve ser João Vitor e Léo. O time do Atlético Mineiro não tem um centroavante alto e especialista em bola aérea para o jogo de hoje. O Daverson não pode jogar esse jogo porque já jogou a Copa do Brasil pelo Cuiabá. Então o Atlético Mineiro pode e deve se utilizar bastante de cruzamentos, mas não tem um especialista em jogo aéreo. Então o Vasco vai de João Vitor e Léo na zaga. Se eles tivessem um especialista em jogo aéreo, talvez o Maicon iria para o jogo. Agora, como não, o João Vitor é um zagueiro muito rápido e o Léo também é um zagueiro de boa velocidade. Então é importante que o Vasco tenha esses jogadores com uma forte recuperação para uma arrancada do Hulk, do Paulinho, para aguentarem na corrida, na velocidade também. Então João Vitor e Léo devem ser a dupla de zaga hoje do Vasco. Eles jogaram contra o Cruzeiro, fizeram uma boa partida. O Vasco não chegou a sofrer tanto assim defensivamente. É claro que é impossível você passar um jogo sem ceder oportunidades para um time que também tem qualidade. Então na medida do possível jogaram bem. O Léo se recuperou bastante em relação às falhas que ele teve, vem conseguindo fazer atuações consistentes. Tomara que faça um grande jogo hoje também ao lado do João Vitor. Na lateral esquerda, o Lucas Piton vai ser o nosso lateral titular. Que o Lucas Piton faça uma grande partida e consiga encontrar cruzamentos para o Verratti ou até mesmo para o Puma. Eu vou te explicar o que pode acontecer também no jogo de hoje. A dupla de volante do Vasco titular será Hugo Moura e Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho traz uma consistência maior de marcação no meio de campo do que o Sforza. O Sforza é um jogador ok, interessante, serve para entrar no segundo tempo, mas o Matheus Carvalho tem mais pegada. O Matheus Carvalho combate mais, tem mais desarmes, recupera mais bolas. E se ele conseguir recuperar a parte técnica, ele também tem uma chegada maior na área, pode ser que ele ajude o time do Vasco no jogo de hoje. Ele e o Hugo Moura vão ser peças importantes para preencherem espaço no meio de campo e também para qualificar a saída de bola do Vasco.
O Puma Rodrigues deve ser o ponta direita do time do Vasco hoje. Eu gostei dos minutos do Puma como ponta contra o Cruzeiro. Achei ele bem ousado, tentando driblar, partindo para cima. É um jogador que tem uma boa estatura, 1,83 m de altura. Então ele pode cortar bolas de inversão de um lado para o outro que vir do Atlético Mineiro. E pode ser forte para prender essa bola na frente, segurando para fazer um pivô, para uma ultrapassagem do Paulo Henrique até mesmo. O Puma é um jogador de boa posição física. Fora que ele pode aproveitar cruzamentos que vierem do Lucas Piton. Cruzamentos buscando o Verratti, claro, mas você tem outro cara de boa estatura na área. O Puma tem 1,83 m e sobe bem no jogo aéreo. Ele pode ajudar ou para escorar uma bola para o miolo da área para o Verratti, ou até mesmo para cabecear direto para o gol, utilizando as costas do lateral adversário do Atlético Mineiro. Ele é mais forte no jogo aéreo, por exemplo, do que o Guilherme Arana, se voltar para recompor aqui em cima dele. Então é uma arma que o Vasco pode utilizar, esses cruzamentos do Piton para a entrada do Pumita na área junto com o Verratti. Vai complicar a defesa do Galo se o Vasco conseguir encontrar isso no jogo. Acho uma boa alternativa o Puma como ponta para esse jogo. Com as circunstâncias do adversário, o Rafael Paiva pensou como eu faria o mesmo. No outro lado devemos ter o Emerson Rodrigues jogando como ponta pelo lado esquerdo. O Emerson Rodrigues é um jogador que tem bastante habilidade, ele consegue dar alguns dribles, tem puxada de contra-ataque, tem velocidade. E o Emerson Rodrigues é assim, ele pode errar umas 50 vezes durante o jogo, ele vai continuar tentando e uma hora ele tende a acertar. E aí quando ele acerta, tende a sair ou uma assistência, ou um gol, ou um passe decisivo para um pré-gol, para uma pré-assistência do Vasco. Coutinho deve ser titular hoje como meia central do Vasco, recuperado bem fisicamente. Tem a possibilidade do Payet também iniciar, mas o Coutinho tende a ser o titular do time do Vasco hoje e comandar o nosso meio de campo. O Coutinho tem mais combate defensivo também do que o Payet, ele consegue recompor um pouco mais, recupera mais bola, é um meia combativo, ele tem 32 anos, né? O Payet tem 37, então tem essa diferença de idade. E o Coutinho pode encontrar passe, pode encontrar finalização para o gol, pode encontrar uma bola parada, é um meia que pisa também na área, e o Coutinho deve ser... E o Coutinho vai ser o titular e o Verratti no nosso comando de ataque. O que o Vasco tem que ficar esperto com o Atlético Mineiro? Geralmente, eu vou até adicionar aqui uma oposição, o Atlético Mineiro joga com linha de 3, tem seus meio-campistas, joga com seus alas bem abertos e joga com 2 jogadores centralizados aqui também. E aí tem um meio-campista que ele faz o papel também de pisar na área. Então o Atlético Mineiro, o que ele quer com essa formação com 3 zagueiros? Ele quer afundar os seus 2 alas. Foi assim que ele fez contra o Fluminense. Afunda os seus 2 alas, traz a marcação por dentro, ó, esses jogadores que jogam mais por dentro do Atlético Mineiro, para forçar a marcação dos laterais do Vasco virem para dentro e abrir espaço no corredor para a inversão de um lado para o outro. Essa inversão pode vir dos zagueiros, pode vir de um meio-campista ou até mesmo do ala adversário para buscar essa superioridade. Então, o Vasco, o meio de campo do Vasco, os pontas do Vasco, o Puma vai ter que fechar na recomposição por aqui. O Emerson Rodrigues terá que ajudar na recomposição. O Coutinho vai ter que fechar espaço no meio, o Verratti também. A tendência é que o início do jogo seja com o Atlético Mineiro jogando em cima do Vasco. E o que o Vasco pode fazer e utilizar? Como o Atlético joga com linha de 3, vai ter muita situação de 1 contra 1. Do Emerson Rodrigues contra o zagueiro aqui do Galo, do Puma contra o outro zagueiro do Galo. Pode acontecer momentos do jogo onde tenha isso. E o Vasco pode se utilizar bem. Precisa ter um Felipe Coutinho ativo para lançar bola, utilizando a velocidade dos seus pontas, o time do Vasco no jogo de hoje. E vai precisar de uma marcação muito forte de Matheus Carvalho e Hugo Moura fechando espaços pelo meio, sem dar espaço para o Hulk, para o Paulinho principalmente. Beleza? Esse é o nosso pré-jogo de Vasco versus Atlético Mineiro. Comenta aqui embaixo o seu palpite para esse jogo. Hoje meu palpite é 1 a 0 magro hoje para o time do Vasco. Vamos fazer 1 a 0, vamos segurar até o final e levar a vantagem aqui para o Rio. Beleza? Ficou nessa, abração do Francesco, é nóis e fui!